Meus amigos, aqui temos no pacote uma RX 590 GME. A nova placa de vídeo barata que deve salvar o bolso do brasileiro é o que vamos conferir no conteúdo de hoje, podendo ser encontrada na faixa de até R$600, segundo dados publicados no site TechPowerUp, referência mundial em placas de vídeo. Ela pode até ser 22% mais poderosa em relação à RX 580 chinesa, que é de 2048 núcleos. Além disso, ela promete ser uma placa apenas 8% mais fraca que a famosa GTX 1660, placa de vídeo que hoje também está sendo encontrada no mercado de usados, às vezes por volta de R$600, R$700, mas vale mencionar que a RX 590 GME é uma placa de vídeo que pode ser amplamente encontrada no AliExpress com entrega direto do Brasil, ou seja, as facilidades de compra e os direitos do consumidor ficam mais garantidos comprando essa placa de vídeo do que pegando uma 1660 usada. Então, por isso acaba que ela é uma grande opção para o mercado de quem está querendo comprar placas de vídeo mais baratas para montar aquele PC que dá conta de rodar vários jogos. E aqui estamos nós fazendo um unboxing da minha RX 590 que chegou. Obviamente que a gente tem que ter um senso crítico durante essa análise, porque eu acredito que nem tudo vai ser como a gente está esperando e tem diversas variáveis, além da performance, que pode fazer essa placa de vídeo não ser tão legal quanto a gente pensa, mas é esse o meu trabalho agora, fazer uma análise mais aprofundada. Aqui a gente pode ver a caixa que vem essa placa de vídeo. Eu vou deixar o link para vocês da loja que eu comprei. Aqui a gente tem a marca escrito Monarch Dragon, uma marca que eu nunca vi, nunca trabalhei, porém o que eu espero é que essa placa de vídeo seja redistribuída por uma OEM chinesa que eu provavelmente já deva conhecer. Como assim OEM chinesa? A gente vê 1 milhão de marcas de placa de vídeo chinesas rolando no mercado. Isso porque tem apenas 1 ou 2 fabricantes dessas placas que revendem para pessoas que vão colocar a própria marca dela e soltar esses produtos no mercado, entendeu? E provavelmente essa placa de vídeo não deve estar longe disso. Eita, que sendo difícil de tirar, hein? Vamos aqui abrir a caixa e a intensivão de Power BI da hashtag treinamentos. Um evento de 4 dias, onde ao longo de 4 aulas vão ser construídos 4 projetos de Power BI, só para te mostrar como usar essa ferramenta para se destacar no mercado de trabalho. E só entre nós, atualmente Power BI é uma das ferramentas que mais crescem nas empresas, isso porque ela tem o objetivo de analisar os dados empresariais para ajudar na tomada de decisão. Todo mundo precisa disso. Daí você pode usar esse conhecimento para se destacar onde você trabalha ou quem sabe para passar num processo seletivo. E o mais legal é que o evento é de graça e não precisa de nenhum pré-requisito. Você vai aprender tudo passo a passo, do zero, com uma boa didática. E o que você vai aprender a fazer é um dashboard de vendas, um dashboard financeiro, um dashboard de recursos humanos e um de produção. Se você quer dominar essas ferramentas e crescer na sua carreira, do dia 17 ao dia 20 de fevereiro você tem que participar do evento. Detalhe que para você fazer o cadastro, você pode estar escaneando o QR Code que está passando aí na tela ou acessando o site, que eu vou deixar o link na descrição. A oportunidade para você aprender está na mão, então corre. Aqui a gente já pode ver a bichona, né? Ó, ela veio aqui com uma proteção normal, que vem na maioria das placas. Vem dentro de um plástico bolha vermelho, acredito que seja anti-estático. E aqui a gente tem um negocinho de garantia e qualidade, mas a gente vai falar sobre isso no decorrer do vídeo. E aqui nós podemos ver a nossa placa de vídeo com mais detalhes. Estamos falando de uma placa de vídeo que é nova, mas não 100% nova. Isso porque aqui nós temos uma PCB nova, isso é notável, a gente pode ver pelos próprios conectores aqui, apesar de muitos estarem tampados. A gente tem um dissipador de calor, fãs novos, porém, aqui a gente tem um chip gráfico que não é produzido pelos chineses, então eles reaproveitaram de outra placa de vídeo. Ou seja, nós temos aqui uma placa no padrão refurbished. Naturalmente vai ter componentes também mais simples para baratear todo o projeto e até a dissipação de calor vai ser simplificada e talvez essa dissipação seja utilizada em várias outras placas de vídeo chinesas. Além dessa placa de vídeo ser alimentada pela placa-mãe, assim como todas as outras, né, aqui pelo pino PCI Express X16, nós vamos ter um conector de fonte de 8 pinos. E o consumo dessa placa de vídeo pede uma fonte mínima para eu operar com o computador inteiro mais ela de pelo menos 450 watts. Ou seja, uma fonte bem básica dá conta de botar essa placa de vídeo funcionando. Aqui nós temos vários conectores de vídeo e a maioria desses conectores, como você pode ver,
são conectores DisplayPort. Com o conector DisplayPort eu consigo, por exemplo, utilizar um monitor de 240 Hz e ele vai acompanhar essa taxa de atualização. Aqui nós temos o HDMI, e o HDMI ele tem uma taxa de atualização um pouco mais limitada, então por isso 4 DisplayPorts e apenas um HDMI. Nesse ponto eu acho que essa placa de vídeo está muito boa, temos vários conectores e principalmente conectores atuais. Se tratando da dissipação de calor, nós podemos ver aqui bem por cima que ela tem meio que um radiador de aço, né? Eu consigo ver entre as ventoinhas que a gente tem aqui pelo menos 4 heat pipes conectados a essa ponta do radiador. Por cima a gente também pode ver aqui, mas apenas analisar se a placa de vídeo tem um radiador com heat pipes não vai garantir que ela vai ter uma boa dissipação de calor. E o que mais me preocupa com essa placa de vídeo é justamente isso. Afinal, o metal custa caro e uma das maneiras que as fábricas chinesas usam para economizar no projeto dessas placas é criar uma placa que tem uma dissipação de calor inferior. Aparentemente aqui está tudo certo, o que eu vejo até o momento me agrada, mas é importante a gente ficar de olho nisso. Por quê? Porque se eu tenho uma placa de vídeo, mesmo que ela seja poderosa, se ela esquenta muito, ela tende a perder performance, ela tende a ter uma durabilidade menor. Então a temperatura é um item muito importante para a placa de vídeo. Mas o que eu vejo aqui na parte externa da carcaça me agrada. A gente também tem um backplate em metal, não é backplate de plástico. E isso me agrada bastante. Bom, sem perder tempo, nós já temos ela ligada na nossa máquina de teste. Aqui a gente tem o Ryzen 7700X, 32 GB de memória RAM e a RX 590 GME ligada. Temos um bom PC que não vai atrapalhar em nada o desempenho da placa. E ela está conectada num conector PCI Express X4, apesar dela ter apenas o PCI Express X16 3.0. Eu pretendo dividir o teste dela em duas fases. Primeira fase, nós vamos testar essa placa de vídeo com todo o poder de fogo que ela tem para oferecer. E na segunda fase de teste, a gente vai ver o que ela tem para melhorar e daí a gente vai tentar otimizar essa placa e otimizar a performance dela ao máximo. Então já se inscreve no canal para você também ver a parte 2 do teste. Como nós estamos com uma placa de vídeo chinesa padrão refurbished, é muito importante quando pegar essa placa de vídeo, dar uma verificada se ela cumpre com as normas e especificações básicas prometidas pelo anúncio. Já te adianto que eu acredito que está tudo perfeito, mas no passado eu já peguei algumas placas de vídeo que não cumpriam as especificações técnicas prometidas pelo anunciante. Nesse caso, você tem direito a reembolso total do produto. Por conta disso, não posso eliminar os bons hábitos e é bom a gente fazer a verificação se ela bate com as especificações técnicas que uma RX 590 GME tem que ter. Para estar fazendo essa verificação, primeiro eu vou abrir o programa que é o GPU-Z, programinha 100% gratuito da Tech Power Up. Ele te ajuda a identificar tudo que a placa de vídeo tem. Esse programa passa um pente fino nas especificações técnicas e não tem como esconder nada. Quando eu abro o programa, aqui a gente tem tudo da placa. Se eu clicar aqui em Lookup, dependendo da placa de vídeo, abre uma página com as especificações que essa própria placa de vídeo tem que ter. E aqui a gente encontra as especificações técnicas no site oficial da Tech Power Up. E aqui a gente vai comparar as especificações técnicas que o programa está mostrando versus o site para a gente ver se está tudo batendo, ok? Para ficar mais fácil comparar, vamos usar o Paint aqui para a gente conseguir ler as coisas de uma forma maior e comparar com essa área aqui, beleza? Bom, a primeira coisa que eu gosto de olhar é a questão do número de cores. No site tem especificado que essa placa de vídeo tem que ter 2.304 cores, que basicamente são os shaders aqui da imagem, e aqui consta que a placa de vídeo tem 2.304 shaders. No passado, quando começou a surgir essas placas de vídeo chinesas, eu cheguei a pegar algumas placas de vídeo que tinham menos núcleos do que o prometido. E aí você já viu, né? Fiz um barulho doido com isso. Aqui a gente também pode ver a largura de banda, que é o bus width, não sei falar direito o nome disso, que é 256 bits, e também a gente pode ver que a placa veio direitinho com 256 bits. Uma coisa que é legal é a gente olhar o nome da placa, está escrito que ela é a Radeon RX 590 GME. Isso daqui, gente, o chinês pode renomear do jeito que ele quiser, ele pode dar o nome que ele quiser para a placa, mas é bom olhar. E aqui a gente tem o tipo de GPU, né? O tipo de chip gráfico, que é o Elsmere. Isso daqui causa uma determinada confusão, porque se a gente olhar no site, a gente vai ver que é o Polaris 20 da RX 590 GME. Porém, a linha Polaris 20 e essa linha Elsmere é basicamente a mesma linha de chip gráficos. Então, por isso há essa confusão na detecção do programa. Tem muita gente que olha isso aqui e como vê que o chip da Elsmere fala que seria uma RX
490, mas na verdade é realmente a 590 GME, que elas têm a mesma arquitetura. Uma coisa legal de observar é a data de lançamento da placa de vídeo, e como a gente pode ver no site da Tech Power Up, foi lançado no dia 9 de 2020. Pelo menos a versão que está sendo descrita aqui. No programa, está marcando dia 15 de novembro de 2018, o que pode indicar que foi um outro chip que foi realmente usado nessa placa. Mas ainda assim, eu não tenho certeza absoluta, pode ser uma versão que foi lançada anteriormente. Em outras fontes na internet, como por exemplo no site Technical City, fala que ela também foi lançada no dia 9 de março de 2020. E olha como é importante fazer a análise. Apesar das especificações técnicas serem extremamente parecidas, segundo as minhas pesquisas, o que a gente tem aqui é um chip gráfico da RX 580G. Basicamente, a gente vai ter o mesmo número de cores, a gente vai ter a mesma largura de banda. E observe a data de lançamento, dia 15 de outubro de 2018, exatamente como consta aqui no Tech Power Up. Olha só como que é importante a gente verificar. Uma placa de vídeo que facilmente pode se passar por uma RX 590 GME. Porém, segundo os próprios dados aqui do Tech Power Up, o nível de performance dela está muito mais próximo a uma GTX 1060 de 6 GB, sendo 15% inferior a uma GTX 1660. E se comparar da RX 580 de 2048 núcleos, que é a versão normal que a gente encontra vendendo no AliExpress, ela teria cerca de 12% de performance a mais, ao invés dos 22% de performance prometido que nós vimos anteriormente. Então olha só, a gente já pegou aqui uma fraude nessa placa. Só da gente estar verificando isso numa situação como essa, a gente pode pegar o dinheiro da nossa placa de vídeo de volta. A não ser que o vendedor tenha colocado exatamente o print do Tech Power Up com esses detalhes da placa de vídeo no anúncio. Caso contrário, realmente foi propaganda enganosa. Mas vamos continuar com a nossa análise, até porque o chinês pode ter modificado essa placa para render mais performance do que ela renderia normalmente. E aqui nós podemos verificar que ela também tem um chip de memória DDR5 da Samsung. A gente pode ver aqui que na especificação dela bate, né, que ela tem que ter um chip de DDR5. É importante a gente também dar uma observada nos clocks. Esse daqui é o default clock da placa, que é mais ou menos 1380 MHz, e que a gente pode ver que é um clock bem próximo da RX 580G, que tem o Burst Clock de 1330. E aqui nós notamos que essa placa tem um clock um pouco mais alto. Se a gente observar aqui com a especificação técnica da RX 590 GME, a gente vai ver aqui que a RX 590 GME ela tem um clock máximo de 1420 MHz e o clock base de 1257. Então aqui a gente também tem um clock que pode bater exatamente também com o clock da RX 590. Olha que confusão, hein? Nós poderíamos ficar analisando cada ponto aqui da placa, mas a gente já tem as informações que a gente precisa para saber que é realmente uma RX 580G. E agora eu tenho uma segunda preocupação que é muito importante para garantir a performance e a durabilidade da placa de vídeo, que é a qual temperatura que ela consegue trabalhar, qual temperatura que ela mantém. Para estar verificando isso, eu vou usar um outro programa que você baixa de graça, que é o Furmark GPU, um programa que é utilizado somente para testes mesmo, e o objetivo dele é estressar a minha placa de vídeo para ela alcançar a temperatura máxima dela. Porém, por exemplo, se você colocar sua placa de vídeo o dia inteiro aqui para fazer teste no Furmark, ela pode queimar, depende se a placa é 0 bala ou usada, tá? E aqui eu vou rodar o teste padrão do Furmark, não vou nem configurar, vou clicar aqui em Run, que basicamente é um teste que vai tanto estressar o chip gráfico da placa quanto as memórias, para mostrar, né, se duas coisas, na verdade, se a placa de vídeo ela está trabalhando de maneira estável, e segundo, o Furmark GPU vai me mostrar a temperatura máxima dela, assim como eu citei. E olha só, se liga nisso aqui, ó. A gente começou a estressar e eu tô vendo aqui que essa placa, ela tá rodando aqui, o teste do Furmark é um 72 FPS. Aqui a gente tem um FPS mínimo, máximo e a média. Mas se liga nisso daqui, ó. Tá vendo isso aqui, cara? Essa placa de vídeo não está medindo a temperatura, ela não está me entregando a temperatura dela. Isso aqui pode ser um problema na instalação do driver, o fato de não ter mostrado a temperatura. Para resolver essa questão, que pode acontecer com qualquer placa de vídeo, eu vou baixar um programa que chama DDU, que é o Display Driver Installer. Ele é um programa muito útil que vai limpar qualquer resquício de outros drivers de placa de vídeo que possa ter aqui no meu computador, que podem estar ocasionando isso. Se depois de eu rodar aqui o DDU não resolver o problema, aí a gente pode falar que a placa de vídeo pode estar com alguma falta
de sensor. Então, vou baixar aqui, ó, já baixei o programa por sinal, joguei ele aqui para uma pasta, bora executar o aplicativo, ele vai instalar aqui mesmo nessa pasta, e daí eu vou executar ele como administrador aqui. É legal mostrar as coisas que podem dar errado, né? E esse programa aqui, ele pede para ser iniciado no modo seguro. Eu vou aqui, ó, nas configurações do programa, e vou fazer o seguinte, olha só, vou colocar para remover qualquer driver da NVIDIA que eu tiver aqui, e também qualquer driver da AMD, eu quero limpar mesmo. E posso fechar. Fechar aqui também o programa em si, vou fechar tudo. E agora com o programa fechado, eu vou clicar no menu iniciar, vou vir aqui em configurações, vou digitar que é mais rápido. E aí vai aparecer essa imagem aqui, eu vou digitar aqui em configuração sistema e vou clicar na opção de recuperação. Aqui nas opções de configuração, eu vou clicar na opção de inicialização avançada e vou reiniciar agora o computador. Daí vai aparecer essa tela aqui do PC, eu vou clicar em solução de problemas e vou clicar aqui em configurações de inicialização. E daí eu vou marcar a opção de reiniciar. Aqui apareceram as opções em inglês, mas basicamente eu vou apertar a tecla 4 para iniciar o Windows no modo de segurança. E agora no modo de segurança eu posso fazer a limpeza dos drivers com o DDU, que ela vai ser uma limpeza mais eficiente. Conferir aqui as opções, vamos selecionar o dispositivo, que é a placa de vídeo, e daí nós vamos clicar na primeira opção, que é de limpar os drivers e reiniciar. Tomara que resolva o problema da placa de vídeo. E agora, obviamente, eu vou ter que reinstalar o driver da placa de vídeo. O processo é bem simples, eu vou cortar essa parte do vídeo. Legal mostrar que na própria parte de instalação do driver, a AMD reconhece essa placa de vídeo como a RX 590 GME. Ao que tudo indica, os chineses fizeram um bom MIUSMod nessa placa, portanto eu estou bem curioso para ver o desempenho real dela em jogos. Bom, feito o processo, vamos rodar o FurMark aqui de novo. E agora já está até aparecendo a temperatura da placa de vídeo, realmente resolveu. Menos mal, achei que podia ser um problema no sensor. E agora a gente já tem o teste rodando de novo. Enquanto o teste roda, a gente vai acompanhar a temperatura da placa de vídeo chegando no seu auge. Vale mencionar que até uns 70, 75 graus ela está numa temperatura ok, controlável. Até os 80 ainda é utilizável, mas é muito quente. Passando dos 80, ela já fica numa temperatura muito alarmante. O teste está rodando aqui a uns 49, 50 segundos. O FPS médio do teste está um pouco menor do que o que a gente viu antes. E até o momento a temperatura está boa. E agora a gente vai dar um time skip porque a placa de vídeo leva um tempo para esquentar. Bom, já se passaram 8 minutos e aqui a gente tem informações o suficiente para concluir o teste. Pode notar que a placa de vídeo está oscilando entre 64 e 63 graus de temperatura, que é uma temperatura extremamente boa, ainda mais para uma placa de vídeo chinesa, isso tá muito bom. E aqui, inclusive, a gente pode ver no gráfico de temperatura em que essa área laranja corresponde à temperatura dela, que ela já estabilizou a temperatura há um bom tempo, então não tem por que eu continuar testando. A gente também nota que durante o teste, o nível de uso da placa oscilou um pouquinho para baixo em alguns momentos, isso é legal mostrar, mas não vai fazer tanta diferença assim para o nosso resultado. Sinceramente, a temperatura dela tá tão excelente, talvez a gente possa até fazer um overclockzinho nela. Vai chegar ali uns 70 graus, vai ganhar um pouco de performance. E agora que a gente já viu a questão da temperatura da placa, vamos partir para os testes em games e ver qual vai ser a real performance que essa placa de vídeo vai entregar, uma vez que ela é toda loucona, né? Bom, e para conferir a performance, o primeiro jogo que eu abri foi o Red Dead Redemption 2. Ele já abriu aqui na qualidade Full HD, e o gráfico está no modo equilibrado, ok? Tem vários níveis de gráfico equilibrado no Red Dead, muita coisa no alto, outras coisas no médio. E as configurações gráficas avançadas estão desativadas, mas a gente tem aqui, por exemplo, TA ligado, qualidade de tesselação no alto e tudo mais. Aqui eu tô no começo do jogo, né? Aquela fasezinha da neve e tudo, a gente tem um gráfico muito bom já. Nós podemos ver que essa placa de vídeo, ela está sendo capaz de executar o jogo de maneira estável. E nessas configurações gráficas ele está rodando aos 50, 49 frames no FPS médio. Basicamente não é um FPS ruim considerando o gráfico que a gente tem aqui. Lembrando que o Red Dead Redemption 2 é um jogo que acontece de forma muito lenta, né? Então aqui já dá para ter uma ideia do FPS real do jogo. Eu não sei se essa fase aqui da neve é mais pesada ou mais leve, tá? Do que o jogo depois que a gente passa do prólogo, mas tá aí, ó. Cerca de 50 FPS. Vamos tentar colocar o jogo com o nível pré-definido de qualidade
no máximo em Full HD. Vou aplicar as alterações e agora eu tenho uma média de 33, 32 FPS. O jogo ainda fica jogável do modo, por exemplo, que você jogaria em um console. E eu tenho gráfico extremamente bom. O jogo está muito bem definido, com praticamente todos os níveis de detalhes habilitados. Vamos só dar uma conferida aqui no gráfico, nessas configurações avançadas. Vamos habilitar, a gente vê aqui que está tudo no Ultra. Ó, isso aqui está desabilitado, vamos ativar. Isso aqui está no médio, vamos colocar no Ultra. O efeito SSAL está desligado. Vamos colocar aqui tudo no talo. Física da água. Isso aqui a gente deixa desligado e vamos aumentar todo o resto. Eu acho que aqui, cara, na hora que a gente colocar isso aqui, tudo o pau vai quebrar. A escala de resolução não vou subir, senão ele vai ser renderizado além do Full HD. E aí, ó, depois de mexer em tudo aqui no gráfico avançado, realmente a gente vê que o gráfico ficou melhor. Eu matei o cavalo, coitado do cavalo. Daí, cara, realmente ficou pesadão. Então, assim, essa placa de vídeo não roda ele no maximão, mas a gente roda ele no preset gráfico no máximo. A gente também pode configurar o jogo para priorizar o desempenho, igual eu coloquei aqui agora. E nessa situação a gente tem um jogo rodando liso. Até parece estar 60 quadros por segundo, né? Mas a placa de vídeo está funcionando a 100% de uso. A gente pode ver a temperatura 60 graus e a frequência de 1327 MHz. Para destravar o jogo aqui, que estava rodando a 60 FPS, eu vou desligar o V5 e também vou desligar o buffer triplo, que acaba consumindo memória da GPU. No final das contas, a gente tem um jogo rodando a 62 FPS. Cara, essa performance é ótima, a gente consegue rodar ele com um gráfico bem no talo a 30 frames. Poderia muito bem jogar esse jogo aqui a 30 FPS e aumentar o gráfico dele com inteligência artificial para 60, talvez até 120 frames, com Lossless Scale, que nem a gente fez os testes anteriores do canal. A gente fica para testar desse jeito no próximo conteúdo, ok? Mas tá aí, ó, Red Dead Redemption 2, mesmo no mínimo, é um jogo bem bacana e roda super bem nessa placa. Um outro jogo que a gente não pode deixar de testar é o Alan Wake 2. Outro dia mesmo aqui no canal, a gente estava testando ele, um gráfico tudo no baixo, igual tá aqui, na RX 580 chinesa, 2048 SP. E é um jogo, cara, que a gente tem que colocar tudo no baixo mesmo, porque na RX 580 não roda. Ele até ficou com um detalhezinho no médio aqui, ó, vamos colocar no baixo. E a gente tinha feito ele rodar na RX 580 graças ao Lossless Scale e tudo mais. Recomendo que você assista aos vídeos anteriores. Principalmente o vídeo que eu falo que eu consegui aumentar a performance da RX 580. Mas lembrando, né, nesse conteúdo a gente não vai mexer com nada disso. A gente vai usar o método normal aqui tentando rodar o jogo. E no próximo que a gente vai tentar subir a performance dessa, quero saber se ela vai dar conta de rodar o Alan Wake 2 aqui. Aqui a gente tem essa parte do começo, né, o personagem feião aqui, ó, peladão. E nós temos aqui uns 34 FPS, 33. Não tá muito diferente do que o que a gente conseguiu com a RX 580 chinesa outro dia, tá? Tá nos 30, 32, ou seja, no finalzinho ali, né? No fim da linha para querer rodar esse bagulho. Opa, caiu o frame aqui bem, né, cara? O jogo não tá com um gráfico bonito e... olha lá, ó. Ixi, principalmente quando acontece alguma interação aqui no jogo, uma parada assim, ó. É o que? Fantasma? Ih, me matou. O jogo cai bastante o FPS. E olha lá, galera, ó, deu erro aqui, ó. O jogo teve uma falha crítica por erro da placa de vídeo, vai fechar. O seu progresso foi salvo, babá. Eita caramba, tá falando aqui que isso pode ser por conta de erro de VRAM, ou seja, memória de vídeo. Já não gostei muito do que eu vi agora, mas eu acho que nem compensa a gente ficar insistindo no Alan Wake 2. A gente já vê que a situação tá bem decrépita nele. Um jogo já bem pesado, já não esperava que ficasse tão legal nessa placa. Dando uma pequena vasculhada no YouTube, ó, tem um maluquinho tentando rodar esse jogo com tudo no mínimo, aqui no canal Faz Benchmark, com a RX 590 e ele tá conseguindo um resultado muito inferior. O jogo praticamente não tá andando, cara. Olha isso aqui que ele tá conseguindo. Tá certo que a cena é diferente, né? Mas a gente vê que tá ruim mesmo. Que tem um outro mano do canal OnBullet que ele postou há um ano aqui, ó, tentando rodar com 2667 V4, que é um bonzinho, mas uma RX 590. O jogo está aqui a uns 8 FPS. E ele colocou o jogo aqui no baixo, tá? Você vê que ele foi mexendo aqui para colocar no baixo para tentar fazer o jogo rodar. Ou seja, a gente conseguiu um resultado quase jogável aqui, com algumas quedas bem bruscas. Mas também isso pode acontecer por conta das atualizações e otimizações que o jogo foi tendo ao longo do tempo, né? Então
Fica até complicado comparar um teste de um ano para um teste agora. Um outro jogo super pesado que é legal a gente olhar é o Wukong. Ele é um jogo que exige muito da memória da placa de vídeo, principalmente em gráficos mais altos. Primeiro eu vou colocar ele aqui no baixo. Nós estamos utilizando a resolução Full HD, que é a resolução recomendável para placas de vídeo dessa potência média. É que pelo menos nessa área onde eu estou no jogo, a gente tem uma média aqui de uns 58 FPS. O jogo tem rodado estável, até caiu a média quando estava carregando, mas no contexto geral o jogo está fluindo bem. O gráfico aqui, cara, no meu monitor, tá meio feio, para ser sincero. Opa lá, deu aquela queda, a gente vai encarar um boss aqui rapidinho. E o que eu vejo, cara, é um jogo fluindo bem, mas a gente tem um jogo realmente bem pesado. Vou aproveitar aqui, não vou ficar com muita delonga, e vou subir o gráfico do jogo para ver o que a gente consegue. Vamos subir o gráfico para definição média e aplicar. Daí o jogo já caiu lá para os seus 35 FPS, ele caiu demais, cara. E a resolução ainda tá um pouco esquisita, para ser sincero. Mesmo estando ali a 100%. Se eu colocar ele aqui no alto, já era, ó. Do jeito que ele tá rodando, não vai rodar melhor que isso. 35, 33, a gente pode depois subir com losas, scale com uma inteligência artificial. O jogo para 60, 120 quadros, mas né, a gente vê ali que ele tá com frame time de 31, 29 milissegundos. Isso não vai melhorar. Se eu ligar aqui, ó, o multiclone do macaco aqui, e aí que vai pesar mais ainda, morri. No escalonamento aqui do jogo de resolução, eu posso ganhar mais performance abaixando aqui. Mas eu vou colocar aqui, cara, o TSR, vou ligar a geração de quadros, que a gente consegue gerar quadros por inteligência artificial sem nenhum programa externo, ainda no gráfico médio. Quero ver se a gente consegue melhorar o gráfico FPS. Utilizando esse recurso aqui, a gente vê uma boa melhora, né, cara? Pra mim aqui, principalmente, a gente teve uma melhora legal, considerável. E o jogo tá rodando a 63 frames. A gente tem um frame time de 14.9 milissegundos. Não noto nenhum input lag perceptível, tá? E agora sim o jogo melhorou um bocado. Dá pra gente tentar pôr no máximo, utilizando esse recurso aqui do próprio jogo. Ok? Só começar a batalha aqui. Vamos ativar os poderzão tudo de uma vez. Ligar aqui, ó, chamar os bichão, o anel de fogo aqui, virar o bichão aqui, ó. Tuf, a gente viu umas quedas de frame, né? Porque eu apelei, usei os poderes tudo. Mas o jogo perfeitamente jogável, né, cara? Maneiro. E agora vamos tentar colocar o gráfico no alto. Eu acho que além do alto a gente já vai estar passando no limite. Mas tá aí, ó, com geração de quadros com IA, tudo, a gente tá tendo uns 47, 48 frames mais ou menos. Se eu ligar aqui a média, tá batendo uns 50 FPS. E o tempo aqui de milissegundos, né, do frame time tá 18. Eu não sei te falar, cara, se tá tendo input lag no controle, mas realmente aqui eu noto que perdi um pouco de precisão para controlar. Mas tá jogável. É legal a gente saber que mesmo com uma setinha ali de configuração ou outra, a gente consegue rodar o Wukong no gráfico alto em Full HD com essa placa de vídeo. Placa de vídeo 600 conto, rodando um jogo extremamente pesado. E cara, se tá rodando o Wukong, vai rodar The Last of Us, vai rodar Cyberpunk 2077, esses jogos todos, com certeza, tá? Só que aqui é importante mostrar, eu tenho um jogo aqui do Indiana Jones e o Grande Circo. Essa placa de vídeo, ela não vai ser capaz de executar esse jogo, porque ela não tem Ray Trace. E o modo nativo desse jogo pede a obrigatoriedade do Ray Trace para estar executando, senão vai dar esse erro aqui, tá vendo? Já saíram mods na internet que conseguem executar esse jogo sem o Ray Trace habilitado via Linux, mas no Windows esquece. E a gente pode ver o jogo Cyberpunk 2077 com preset na qualidade alta, que inclusive liga o escalonamento de resolução, Fidelity FX Super Resolution, e que a gente tem o jogo sendo executado em Full HD, ou pelo menos é a resolução sendo exibida para nós. Nesse preset, com essa placa, a gente tem o jogo rodando 47 frames, apesar dele não estar 60 FPS cravado, ele está muito bem otimizado, né? O jogo ficou bem melhor, né? Com o passar do tempo, ele era extremamente pesado. Hoje você roda ele até no Steam Deck, coisa que parecia impossível. Tá aí, cara, dá pra conseguir uns 40 e poucos FPS no alto, fácil com essa placa, cara. Se eu abaixar o gráfico aqui e colocar no baixo,
mirando ter mais FPS, eu consigo 65 frames, o jogo fica bem fluido, bem suavão, e eu acho que talvez seria essa configuração que eu usaria para rodar esse game aqui agora, cara. Com certeza seria essa configuração. Prefiro o jogo rodando com mais FPS. Bom, o que eu vejo até o momento sobre essa placa de vídeo é que, apesar da surpresa da gente ver que ela não tem o chip gráfico da RX 590 GME, ela tá atendendo a demanda. A gente tem aqui a placa rodando estável, com uma temperatura realmente boa, com uma frequência boa, sem muitas oscilações. Então a gente realmente aqui tem uma placa que, apesar de ser uma placa chinesa, ela tá entregando uma qualidade boa, cara. Ela tá num padrão bem bacana. A dissipação de calor tá dando conta, tudo bacana. O que eu acho que é um erro aqui do vendedor é vender essa placa de vídeo como uma RX 590. Ele deveria vender ela como uma RX 580G, que é o que ela é. Mas ainda assim, eu tenho que dar o critério da dúvida para o vendedor, porque se ela tiver a performance da RX 590, mesmo ela não sendo a 590 verdadeira, vai valer a pena comprar, né, gente? E o único jeito de eu chegar aqui na conclusão se vale a pena comprar essa placa de vídeo é eu comparar ela com a RX 580 chinesa. Então já se inscreve aqui no canal que a gente vai ter que comparar essas duas placas de vídeo para chegar numa conclusão melhor nos próximos conteúdos. Em todo caso, eu vou deixar o link dessa placa de vídeo na descrição, link da RX 580 e também no nosso grupo de ofertas. Lá você vai encontrar as placas de vídeo mais baratas do mercado, os hardwares mais baratos do mercado, entre outros. Espero que você tenha gostado da minha análise. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.